Muito bem. Então, a primeira coisa que eu quero falar a respeito desse ensinamento que nós estamos dando sobre sair das dívidas é que na palavra de Deus não resta dúvida, tem uma coisa muito clara a respeito deste assunto. A Bíblia diz em Romanos capítulo 13, versículo 8, ela diz assim de maneira clara, eu vou ler na linguagem de hoje: não fiquem devendo nada a ninguém. A única dívida que vocês devem ter é a de amar uns aos outros. Quem ama os outros está obedecendo à lei. Repetindo, não fiquem devendo nada a ninguém. A única dívida que vocês devem ter é a de amar uns aos outros. Quem ama os outros está obedecendo à lei. Ora, o mandamento aqui é claro. Interessante que sempre que a gente vai falar desse assunto, eu gosto de abordar este aspecto que vou falar agora. Por quê? Nós acreditamos no mandamento não matarás, nós acreditamos no mandamento não roubarás, nós acreditamos no mandamento não cobiçarás a mulher do teu próximo. Nós acreditamos que esses mandamentos são entre os 10 mandamentos, eles estão valendo, não é verdade? Mas a Bíblia tem outros nãos também. A Bíblia tem vários outros nãos. Então é muito importante que a gente entenda que esse não aqui de Romanos 13, 8 é um não. É um não. É não ficar devendo nada a ninguém. Só que isso vai bater de frente, mas muito de frente mesmo, com uma cultura que nós temos. É a cultura do endividamento. Essa cultura, eu falo cultura, mas não é no sentido artístico, é a prática, o costume de viver em um sistema que trabalha à base de dívidas. Nem sempre foi assim. 100 anos atrás, as pessoas não faziam tantas dívidas, era exceção aquelas que se endividavam. Hoje em dia é quase que uma regra, hoje a exceção é não endividar, a exceção é comprar à vista, a exceção é não comprar a prazo de forma alguma. Por quê? Porque existe um sistema implementado para enjaular as pessoas, para encarcerar as pessoas. Nesse exato momento mesmo nós estamos vivendo um contexto muito sério. Qual que é? Nós estamos com tudo parado no nosso país, em tese, assim, quase tudo, muito parado, lojas fechadas, vários tipos de estabelecimentos e de atividades estão impossibilitadas de se operacionalizar. E o que está acontecendo? As pessoas têm suas dívidas, não é verdade? Têm seus boletos, as pessoas têm os seus compromissos. É o nome que foi dado, compromisso, é o nome que foi dado para a dívida. A pessoa vai até uma loja, ela quer adquirir um bem, então ela compra uma televisão. Ela poderia comprar essa televisão por R$ 1.200 à vista, mas ela paga por essa TV R$ 1.800, dependendo do prazo, R$ 2.200 e assim vai. Mas ela divide em parcelas que cabem dentro do seu orçamento e depois ela então vai pagando aquilo. Então ela não chama aquilo de dívida. Olha como é que essa cultura é perigosa. Ela não chama aquilo de dívida, ela chama de compromisso. Por quê? Porque eu estou em dia, estou pagando as parcelas, estou em dia. Mas olha, eu quero, para falar sobre dívida, eu quero falar dessas duas coisas. Eu quero falar daquilo que está vencido e não foi pago, isso todo mundo concorda, é dívida. Mas tem aquilo que está comprado e mesmo estando em dia, também é dívida. Não é diferente, também é dívida. Muito bem. Então, este contexto ele precisa ser tratado, porque como é que uma pessoa vai viver em paz com dívida ou com tantos compromissos como as pessoas dizem que têm? Existem nações que estão tão endividadas que as pessoas hoje só compram a prazo. Até mesmo nações como grandes nações como a nação americana, os Estados Unidos da América, as pessoas compram tudo a prazo. Elas pensam que o juro é baixinho, é normal, elas parcelam, a moeda é estável, então elas vão parcelando e vão pagando, elas vão trabalhando e vão pagando. Só que tem um problema,
E agora? E esse tempo de agora? Como que fica a situação? E esse período que nós estamos vivendo agora, onde tudo para, que as pessoas normalmente não contam com isso. Como é que vai fazer? E, por exemplo, nos Estados Unidos, onde não existe vínculo empregatício, onde as pessoas simplesmente na sexta-feira o patrão chega e diz, olha, a partir de segunda-feira você não precisa vir que o serviço acabou. O que você tem é isso aqui, faz o acerto com ele dos dias trabalhados e, ok, vá com Deus, arranja outro trabalho para você. Como que faz? Aqui no Brasil ainda tem esse protecionismo, ainda se arranja um seguro-desemprego, ainda se pode ficar 30 dias com aviso prévio, não é verdade? Então as pessoas vão se virando por ali, mas elas estão endividadas. Nesse exato momento, quem fez muito compromisso certamente não está muito em paz, ou quase em paz nenhuma, ou está aflito, está com o coração aflito. Por quê? Porque está endividado. Muito bem. A Bíblia diz que em Provérbios que aquele que toma emprestado fica escravo daquele que emprestou. Os credores, não é verdade? Os credores são feitores na vida daqueles que lhes devem. Quantas pessoas no seu dia a dia, elas estão endividadas, então aquela pessoa a quem elas devem, permanece com elas o dia todo, o dia inteiro, literalmente às vezes perseguindo fisicamente, perseguindo por telefone ou outros meios de comunicação, fazendo ameaças. Então a pessoa se torna uma pessoa escravizada. E mesmo que esteja tudo em dia, a pessoa já adormece pensando assim, eu tenho que pagar aquela parcela fulano mês que vem. Eu tenho que pagar mês que vem. Eu preciso pagar mês que vem. Então, endividamento, eu sinto muito dizer isso, não procede realmente da vontade boa, perfeita e agradável de Deus. É o meio que o ser humano usou para fazer as coisas. Está certo? Não vou questionar certo ou errado. É bom? Aí acho que ninguém vai discordar de mim. Não é nada bom isso. Certo ou errado eu não vou discutir. Mas e é bom? Não é bom. Ora, se não é bom, eu também não quero. E nós podemos voltar lá no Éden também e ver que Satanás, ele fez com que a humanidade se endividasse. Lá no início, o casal. Ele chega perto de Eva e fala, olha, tranquilo, ele certamente não vai te fazer nenhum mal. O Senhor tinha dado uma ordem para eles. Não comam. Não comam esse fruto. Esse pode comer tudo, menos esse. Então, Satanás engana Eva. Essa palavra engana, ela é nasha, N-A-S-H-A, no original, transliterado para o português, é claro. Essa palavra é a mesma palavra usada na Bíblia para juros e tomar emprestado. É a mesma palavra. Mas veja que curiosidade. Eva toma emprestado, ou seja, ela avança naquilo que não é dela. Ela pega o que não é dela. No momento em que Eva faz isso, passa para Adão a mesma situação. Adão também cai no mesmo engano. Agora o que aconteceu? Eles perdem o direito ao Éden e o Senhor estabelece uma dívida para eles. Inclusive o Senhor diz, olha, agora vai ser dessa forma, nós vamos fazer assim, assim, assim. Vocês inclusive nem vão viver mais para sempre aqui na terra. Os dias de vocês vão ser limitados e o salário do pecado é a morte. Então o Senhor estabelece o preço de uma dívida. O que Deus tem que fazer mais tarde? Mandar o seu filho para pagar essa dívida no lugar de Eva e de Adão e da humanidade. Em Colossenses está escrito que ele pegou o escrito de dívida que havia contra nós e cravou na cruz. Cravou na cruz. O escrito de dívida, a nota promissória que havia, em algumas versões diz a nota promissória que havia contra nós. Ele rasga isso na cruz. Mas qual foi o preço? O sangue de Jesus. Teve que haver preço. Toda dívida tem preço. Toda dívida tem que ser paga. Dívida tem que ser paga. Nós temos que sair de dívida. Eu tenho uma experiência muito grande na minha vida por ter passado por uma falência financeira gigantesca. E a gente conhece um caminho, talvez um caminho que muitos conhecem também, para sair das dívidas, para pular fora delas, porque realmente viver endividado não é coisa boa para ninguém. Eu quero abrir aqui rapidamente, então, para você, alguns pontos que eu quero mencionar nesta noite para pessoas que estão endividadas, ok? Pessoas que querem sair das dívidas. Qual é o processo que você deve adotar para sair das dívidas? Então vamos lá.
Primeira coisa, é importante a gente ter em mente que a dívida é algo que realmente Deus quer que nós saiamos dela. Dívida é um erro. Dívida é um erro. Todo erro precisa ser motivo de arrependimento e confissão. O primeiro passo para pessoas que temem a Deus saírem de dívidas é reconhecerem que erraram, abandonando essa mentalidade velha e pedindo perdão a Deus por terem pecado. É um erro, gente. É um pecado. A nossa vida fica transtornada, a nossa vida fica alterada por causa do estado de endividamento. Inclusive, com Deus nós ficamos muitas vezes endividados, porque a grande maioria das pessoas endividadas, eu não vou dizer a totalidade, que eu posso me equivocar, mas a grande maioria das pessoas endividadas, elas têm uma vida com Deus tumultuada, inclusive a parte financeira delas com Deus é bastante tumultuada. Então isso não pode ser bom. Ora, é necessário então que haja arrependimento e confissão. Confesse seu pecado. Procure liderança, procure amigos, pessoas com quem você possa se aconselhar e confesse os seus pecados financeiros, para que você possa então se livrar das culpas destes pecados financeiros. Ok? Esse é o primeiro passo. Confissão de pecados, reconhecimento e confissão dos pecados financeiros. Esse é o primeiro passo. O segundo passo, você precisa fazer um inventário daquilo que você está devendo. Você precisa pegar um papel e uma caneta, um computador, um notebook, um celular, alguma coisa para você anotar, e você precisa começar a pensar a quem eu estou devendo e o quanto eu estou devendo. Você precisa fazer um inventário da sua dívida. Você precisa colocar isso de maneira muito clara, você precisa ter isso na sua frente. É necessário que você veja. Sabe por que Deus deixou a palavra escrita? Para nós vermos. O ser humano precisa ver. Diz até um ditado que o que não é visto não é lembrado. Muita gente não sabe nem quanto deve, não sabe nem a quem deve, não sabe qual é a classificação daquela dívida. Outra coisa importante para você colocar também é a que classe essa dívida pertence. Família, amigos, bancos, agiotas, todas essas classes de pessoas ou de instituições, elas têm uma maneira diferenciada para que nós tratemos a questão do endividamento. Então você precisa fazer um inventário da sua dívida, precisa colocar a nossa casa em ordem. Principalmente nós latino-americanos e brasileiros, muitas vezes, nós temos esse mau hábito de não cuidar da gestão das coisas, nós não anotamos as coisas, nós não planejamos as nossas ações. Então, é muito importante. O primeiro passo é espiritual. Eu estou falando para pessoas que creem em Deus. Primeiro passo, reconheça o seu pecado. Segundo, simultâneo ali, confesse, peça perdão a Deus, confesse a pessoas. Chama pessoas e fala, eu entrei numa situação muito difícil, me ajuda aqui, ora por mim. Segundo, organize sua dívida, escreva, relate quantidades, pessoas, o tipo dela, em que ponto que está, tem juros, anota do lado. Faça um controle para você ter na sua frente, até para você orar. Você falar com Deus, Deus está aqui na minha realidade. Né? A Bíblia tem relatos, né? Tem pelo menos um relato de alguém que apresentou uma carta. Neemias, olha que Senhor, o que eles estão escrevendo. Né? E outras pessoas também fizeram isso. Aqui, está aqui, não vou dar confiança para isso, mas Senhor, está aqui minha dívida. Eu preciso da sua ajuda, eu preciso do teu socorro. Então, esse é o segundo passo muito importante para você que entrou no endividamento. Terceiro lugar, você precisa organizar o seu próprio orçamento, a sua realidade financeira. Você precisa saber quanto você ganha, você precisa saber quanto você gasta e você precisa saber se você já tem uma sobra que vai ser possível pagar a dívida com essa sobra. Ou se você vai ter que criar alguma alternativa de ampliação de renda, se você vai ter que ir até as pessoas para negociar, você tem que saber quanto você tem disponível. Então esse é o terceiro passo, o seu orçamento. Quanto eu ganho e quanto eu gasto. Ali você vai ver no escrito coisas que você deveria estar tirando, coisas que você deveria estar se livrando delas. Eu acho que você precisa tomar muito cuidado com isso.
Porque às vezes você está endividado e não está controlando seu orçamento. Então você está avançando mais ainda na dívida e o pior, deixando os seus credores, né, insatisfeitos, até irritados ou até com ira. E isso é muito perigoso. Então é necessário você também fazer o seu orçamento pessoal e saber assim, eu gasto tanto, eu preciso adequar aqui e ali para que sobre tanto, então vou precisar criar uma alternativa de renda, trabalhar um pouco mais para que eu possa então sair do endividamento. Ok. Você também vai precisar ir às pessoas que você deve. Uma das piores coisas que as pessoas fazem com relação ao endividamento é não comunicar. Eu não sei quanto a você, mas se alguém me deve, eu gostaria que essa pessoa dissesse para mim pelo menos assim, olha, eu peguei um dinheiro emprestado com você e eu me enrolei todo, me baguncei todo, eu errei demais e eu estou em falta com você. E eu não tenho perspectiva de poder te pagar nos próximos 6 meses a 1 ano. Eu não sei quando eu posso te procurar, mas eu vou te procurar. Eu preciso dar uma satisfação aos meus credores. Uma das coisas que deixa as pessoas que têm crédito com terceiros irritadas é a falta de comunicação, né? Ficar desligando o telefone. É por isso que você deve ir ao credor, expor a sua situação para ele, mostrar para ele, dizer para ele que você vai fazer de tudo para efetuar o pagamento, propor até alguma coisa que você tenha para ajudar a pagar essa dívida, um item que você tem dentro de casa, mas não deixe o seu credor vir nervoso na sua direção. Isso certamente não termina bem. Isso é algo muito perigoso quando você deixa o credor irritado, sem comunicação. Uma das coisas que mais irrita não é ficar sem receber, é a falta de comunicação. Eu acho que junto com isso vem ficar sem receber. Mas se um credor fica sabendo qual é a real situação de uma pessoa, ele pode, em muitos casos, né, gente, o credor vai ser um pouco compassivo. Ele vai dar um tempo para a pessoa se organizar. É o normal. É o normal. Nesse momento agora, por exemplo, assim, está até bom para quem deve, né? Em tese, porque todo mundo vai ter que ganhar tempo. E aí, ó, quem sabe essa é uma oportunidade para você organizar a sua vida. Porque todo mundo vai dar tempo para todo mundo. Quem sabe você não estava tendo coragem de procurar um credor seu. Está numa boa hora de procurar, porque está tudo parado. O próprio governo está incentivando as pessoas a renegociar suas dívidas, patrões empregados, negócios, contratos e assim por diante. Então está na hora de você procurar os seus credores e dar um comunicado para eles. Em quarto ponto, agora vem aspectos mais espirituais. Não se concentre no tamanho da sua dívida. Não fique olhando para o tamanho da dívida. Quando você fica olhando para o tamanho da dívida, você para e pensa e fala assim, ah, meu Deus, quando é que eu vou acabar com isso? Olha, se eu pudesse comentar aqui agora, o montante que se tornou a minha dívida no ano de 96, eu ia te dizer o seguinte, se eu tivesse ficado olhando para o tamanho dela, ela já não estaria paga como está, desde 2002, pela misericórdia de Deus. Foram 12 para 13 anos pagando dívidas. Porque foi um negócio muito grande. Certamente a grande maioria dos que me assistem nesse momento não tem endividamentos muito grandes, mas vão precisar de um tempo. Então não fique olhando para o tamanho da sua dívida, sabe? Tem até uma frase que se diz no meio cristão, no meio evangélico, que é assim, não fique falando com Deus o tamanho do seu problema. Fale com o seu problema o tamanho do seu Deus. Faz sentido você tirar o foco do problema e colocar o foco naquele que pode fazer algo miraculoso. Eu experimentei um grande milagre na minha vida, porque pagar a dívida que eu paguei, o tamanho que ela foi, os perdões que eu recebi, as provisões que eu recebi, elas são sobrenaturais. E é o quinto ponto. Deus sempre tem uma saída sobrenatural para nós. Todos aqueles que andarem em obediência podem contar com o sobrenatural de Deus. E para isso eu quero usar com você uma ilustração bíblica, que é aquela que o Senhor fala no livro de Mateus, no Sermão da Montanha, quando ele fala com as pessoas sobre a ansiedade, sobre ficar preocupado com o dia de amanhã. Não vos preocupeis com o amanhã. Qual é o exemplo que ele dá? Ele dá o exemplo dos pardais. Ele fala da seguinte maneira, vocês não valem mais do que pardais? Olhe os pardais, olhe os passarinhos, em algumas versões é simplesmente pássaro, né?
Olha o passarinho, não planta, ele não semeia, ele não colhe e nem ajunta em celeiro, mas o vosso Pai Celeste os alimenta. Vou te fazer uma pergunta, qual foi o pardal que foi para a cama dele esse dia de hoje sem comer? Qual foi o passarinho que foi sem comer? Nenhum. Todos os pássaros foram alimentados. Agora, aí Jesus fala assim, então por que vocês ficam tão preocupados com tantas coisas? Olhem para os pássaros, ele manda olhar para os lírios do campo também, que nem Salomão em toda sua glória se vestiu como um deles. Então, se os pássaros, que são seres para os quais nem Cristo veio morrer, Cristo veio morrer por você, por mim, tem tanta importância para Deus, imagine o que Deus pode fazer por você que está endividado. Os milagres que Deus pode fazer por você que está endividado. Então aqui, no livro de Mateus, no capítulo 5, no capítulo 6, na verdade, o Senhor, ele deixa muito claro mesmo para todos nós. Olha, cara, por isso digo a vocês, não se preocupem com a comida e com a bebida que precisam para viver, nem com a roupa que precisam para vestir. Afinal, será que a vida não é mais importante do que a comida? Será que o corpo não é mais importante do que as roupas? Veja os passarinhos que voam pelo céu. Eles não semeiam, não colhem, não guardam comida em depósito. No entanto, o Pai de vocês que está no céu dá de comer a eles. Será que vocês não valem muito mais do que os passarinhos? Depois de uma palavra como essa, como é que eu posso duvidar que Deus é capaz de me tirar de um endividamento? O Deus que faz milagres, sempre fez milagres, o dono do ouro e da prata, aquele que inventa, aquele que cria para socorrer os seus filhos, mas o Senhor precisa de uma coisa de nós, ele precisa de obediência, e muitas vezes é isso que está faltando. Então eu quero passar para você rapidamente os passos. Primeiro, reconheça que endividamento não é uma coisa boa, eu posso chamar de pecado, eu não tenho dúvida de chamar endividamento de pecado. Confesse, arrependa-se, confesse, peça perdão, compartilhe para ser curado daquela culpa. Você precisa fazer o inventário da sua dívida, você precisa saber quanto você deve, o tipo de dívida que é. Você precisa também ter o seu orçamento, você precisa saber quanto você ganha, como é que são os seus gastos, aonde você pode cortar, o que você pode ter no final para negociar. Você precisa ir até o credor, manter ele informado, com humildade, com muita humildade, pedir a ele um tempo, pedir a ele uma caridade, até se for o caso. Em quinto lugar, você não deve se concentrar no tamanho da dívida, de maneira nenhuma, não se concentre no tamanho da dívida, não fique todo dia, meu Deus, que tamanho de dívida, não. Comece a trabalhar, comece a se organizar e, por fim, creia que Deus fará o sobrenatural. Então, estes pontos são os pontos fundamentais para nós que queremos vencer o endividamento, para você que precisa vencer o endividamento. Dessa forma, eu tenho certeza que você vai ter uma vitória muito grande. Eu quero fazer alguns comentários finais aqui para nós arrematarmos este assunto. É preciso haver uma metanoia, ou seja, uma mudança de mentalidade em relação à questão de dívida. As pessoas precisam mudar. Eu acho que esse momento agora está falando muito forte com as pessoas. Nós precisamos sair dessa mentalidade de endividados. Em Romanos 12, 1 e 2, especialmente no 2, o Senhor fala para nós experimentarmos a vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável, nós precisamos passar por uma transformação de mente. Se você continuar pensando do mesmo jeito velho que pensava, pode crer, não vai conseguir. Você vai estar sempre naquela bola de neve, porque não há mudança de mentalidade. E essa mudança de mentalidade só vem pela palavra de Deus. Escutando a palavra, nesse momento você está escutando a palavra. Você está dando um tempo para escutar a palavra. Muito bem. É preciso entender que tem uma parte do homem, Deus não vai fazer a sua parte, os controles, o planejamento, criar a margem, parar de gastar, quebrar cartão, se for o caso, rasgar folha de cheque, cancelar cheque especial. Deus não vai fazer isso. E Deus não vai fazer cair mala de dinheiro na sua frente. Não vai. Isso não vai acontecer. Eu não conheço ninguém que tenha tido essa experiência. De ter entrado com as próprias pernas em dívidas e uma mala de dinheiro cair na frente deles. Não. Isso não vai acontecer. Tem a parte de Deus e a parte de Deus já está feita. A parte de Deus já está feita. Ué, pastor, e os milagres vindouros?
já está tudo preparado. É só você entrar no caminho. É só você andar nos princípios de Deus. Não pense você que desobedecendo princípios você vai ter resultados como os caminhos de Deus prevêem. Não vai. Em desobediência a princípios, ninguém vai colher os frutos disso. Você vai colher o fruto da desobediência. Mas se você passar a obedecer princípios, por exemplo, os princípios dos cinco potes, da aula anterior, dividir os dízimos, as ofertas, economia, agora é a hora. Você tem uma economia? Muitos não têm. A dificuldade já está aí batendo na porta. Não tem economia nenhuma. O pote do investimento, ou seja, multiplicar, ser um multiplicador e gastar no máximo 60% do que ganha. 5 potes. Aula anterior. Essa aula vai estar disponibilizada em breve também no YouTube ou no Facebook para as pessoas acompanharem. Se você andar nos princípios de Deus, conte com a parte de Deus. Deixa eu repetir isso. Se você andar nos princípios de Deus, fizer a sua parte, conta com a parte de Deus. Eu posso te garantir que é a maior parte. É a parte que pode fazer aparecer, que pode fazer um produto seu fluir, ser reconhecido. Nós começamos a pagar dívida vendendo pastéis e suco. E fizemos isso por longos 2, 3, 4, 3 anos. Minha esposa fazendo doces, bolos. Depois eu comecei a fazer outras coisas na minha área de engenharia. E moral da história, dívida paga. 13 anos se passaram. Dívida muito grande, dívida paga. Tudo pago. Tudo pago. Só se alguém me perdoou e eu nem sei. E a pessoa nunca me veio cobrar. Tudo foi pago. E é muito importante que você pratique os princípios de organização financeira. E que a sua vida mude. E que não seja mais um ciclo e daí a pouco melhora um pouquinho, alivia e começa a entrar em dívida de novo. Nós precisamos nos manter focados na vontade de Deus. Amém? Eu espero que esta aula tenha contribuído com você. Eu quero terminar esse momento fazendo uma oração, porque o Deus de milagres, Ele quer operar milagres na vida de todos que estão assistindo essa aula ou vão assistir futuramente para se equilibrar novamente. Deus te ama, Ele é Pai e Ele quer consertar o seu caminho. Deixa Deus operar, faz a sua parte, porque a maravilha vai acontecer. Senhor, meu Deus e meu Pai, ministrei a Tua palavra aos Teus filhos nessa hora. Que o Espírito do Senhor auxilie a cada um na saída das dívidas. Senhor, dá sabedoria aos Teus filhos e abre portas sobrenaturais. Esta é a minha oração, abençoando a vida deles, em nome de Jesus. Amém.